Mais uma vez, boa noite, presidente. Senhoras e senhores, só para deixar cada vez mais claro aqui, veja bem, quando eu me posicionei a respeito da questão da suplência, quero deixar claro aqui que esse vereador foi muito bem recebido à época pela casa, pelos vereadores que estavam, do qual faziam parte o vereador Paulinho, vereadora professora Cris, vereador Abelzinho, vereador Reinaldinho. Inclusive, Abel, falava com vocês que, depois tendo a experiência de ter conquistado a quantidade de votos necessários para conquistar a cadeira, a diplomação, Caio, junto lá, não que ela não tenha o seu valor, né? Mas você imagina que, como suplente, eu fui recebido aqui, Caio, por, se eu não me engano, 11 ou 12 vereadores que estavam aqui numa sessão. Abel, fui recebido na época pelo prefeito, pelo vice-prefeito, por um grupo de secretários, por colegas da prefeitura, né, e por parte da população. Então foi um momento muito especial. Então a condição, como eu estou dizendo, senhoras e senhores, do suplente, ela também tem a honra, né? É claro que dentro da composição e do Estado Democrático são 15 cadeiras, mas quando há uma composição política, e aí é importante que se diga, e eu quero agradecer imensamente essa casa, e agradeço na pessoa do vereador Welton Almeida, que é um colega de serviço público e por meio do seu trabalho no serviço público, um bom trabalho, ele também conseguiu chegar a essa casa e teve sempre um apoio do nosso gabinete, e sempre vai continuar tendo. Eu aprendi que não basta a técnica na casa. A técnica é importante. Eu, como eu falei, tive por parte dos vereadores, e tenho até hoje, né, esse respeito, esse carinho, mas eu aprendi também que se vota em alguns temas, senhoras e senhores, com uma visão política. Porque a casa também é política, ela é uma casa legislativa e, sobretudo, uma casa política. E esse vem, Danilo, de um amadurecimento. É por isso que eu falo que a casa, ela, até aqui, graças a Deus, me fez bem. Ela me acrescentou como cidadão, como homem, como eleitor, como contribuinte, como servidor público, né? Então, deixar bem claro. E aí, quando você tem a oportunidade, como bem colocou o sempre presidente Abelzinho, de nesse momento, Abel, e talvez por isso que a sua fala, né, de uma pessoa experiente no cenário político da cidade, embora mais jovem, mas experiente, de uma família de tradição, até sabe colocar em palavras, nesse momento, nesse instante, porque no cenário político pode haver. E é importante que as mães que estão aqui, né, a imprensa que está aqui, essa fala vai ficar gravada, vocês também precisam se posicionar e entender que a casa, ela é política. E ela tem esse olhar para com o cidadão, de um olhar de garantia de direitos, de políticas públicas, mas também deve ter o olhar técnico. Nós temos condições financeiras, orçamentárias, para fortalecer ou para criar a política pública, do qual, por exemplo, fazendo um paralelo, Caio, do que elas estão reivindicando, e por isso é importante que as mães participem do quê? Das discussões orçamentárias, do qual, com todo respeito, entenda bem, Luiz, Sônia, que eu tenho mais liberdade. Eu não vejo vocês aqui, quando fazemos audiência pública e discutir a questão orçamentária de quanto vai ser colocado, o que está lá no orçamento para a questão do autismo, do PCD. E aí nós pecamos. E eu digo nós enquanto coletividade. Porque aí, entendam, nessa questão, me permitam, é uma casa administrativa, também legislativa, mas é uma casa política. Você entendeu? No sentido da política como cosmovisão, no sentido da política local, na política regional e na política nacional. Então, mais uma vez, eu repito, naqueles períodos de escolha de presidente, votação da mesa, aí eu me sentia um pouco
desconfortável, mas eu sempre fui e sou muito bem tratado nessa casa e agradeço por isso, presidente.